Você já reparou que algumas pessoas entram em uma sala e conseguem prender a atenção de todo mundo apenas falando? Não importa se elas são as mais inteligentes, as mais bonitas, as mais experientes, quando elas abrem a boca, as pessoas escutam. E o mais curioso é que isso não é um dom, é uma habilidade que pode ser aprendida. Hoje eu vou te mostrar 3 pilares que transformam qualquer pessoa, incluindo pessoas tímidas, em alguém muito mais comunicativo, persuasivo e interessante de se ouvir. E não, você não precisa nascer extrovertido para isso. Se você aplicar o que eu vou te mostrar até o final do vídeo, sua comunicação já vai ficar muito acima da média. Capítulo 1. Sua voz é mais importante do que você imagina. Antes de aprender o que falar, você precisa aprender como falar. Então pensa comigo, quando você vai assistir alguém explicando alguma coisa que é interessante para você, se a pessoa tiver uma voz monótona, ela perde sua atenção. Mas se for o contrário, você já ouviu alguém contar uma história simples, mas de um jeito que te envolveu tanto que parecia impossível parar de escutar? A diferença está na tonalização. Sua voz funciona como uma trilha sonora de uma mensagem. E existem 4 elementos que você precisa dominar para transmitir uma mensagem com clareza. O primeiro é o volume. Se você fala baixo demais, transmite insegurança. Se você fala alto demais, transmite agressividade. O ideal é você encontrar um ponto de equilíbrio, nem muito alto e nem muito baixo. Uma dica simples é você imaginar que você vai falar com alguém que está em uma sala, mas essa pessoa está bem distante de você e você vai se comunicar com ela sem gritar. Isso cria presença. Segundo, o tom de voz. Muitas pessoas elas falam sempre no mesmo tom. E isso não é muito legal. O resultado parece que você está conversando com alguém que está lendo um manual de instruções. Quando você varia o tom, cria emoção. Assuntos importantes, por exemplo, podem terminar com um tom mais grave. Momentos empolgantes podem começar com mais energia. Essa pequena mudança faz uma diferença enorme na atenção do ouvinte. O terceiro é o ritmo. Falar muito rápido transmite ansiedade e falar muito devagar, falta de energia. Os melhores comunicadores alternam a velocidade durante a fala. Elas aceleram no momento de ação, desaceleram nos momentos importantes e criam expectativa para manter a atenção das pessoas. O quarto são as pausas. A maioria das pessoas tem medo do silêncio, por isso vivem sempre preenchendo espaços, usando tipo, então, mas comunicadores experientes, eles fazem o completo oposto. Eles usam pausas. Uma pausa antes de uma informação importante, ela cria expectativa. Uma pausa depois de uma frase impactante cria reflexão. E uma pausa para pensar transmite muito mais confiança do que você ficar procurando palavras. Se você quiser melhorar, você pode fazer um exercício bem simples. Grave 1 minuto da sua própria voz, explicando, por exemplo, como faz um café, como vender um produto. Você vai perceber exatamente onde você fala rápido demais, onde falta energia e onde você precisa usar as pausas. Em poucas semanas de prática, você já vai ter bons resultados. Capítulo 2. O poder do vocabulário. Agora que você sabe como entregar uma mensagem, precisamos falar do conteúdo. Não adianta você ter uma voz incrível se você não consegue encontrar as palavras certas para transmitir sua mensagem. Pô, todo mundo já passou por isso. Você sabe exatamente o que você quer dizer, mas na hora de falar, as palavras simplesmente desaparecem, elas somem, o cérebro dá um branco. A solução é simples. Você precisa expandir o vocabulário. Uma maneira extremamente simples e eficiente de fazer isso é lendo. Quanto mais você lê, mais palavras, expressões e estruturas de pensamento seu cérebro absorve. Mas tem uma armadilha aqui. O vocabulário ele não significa falar difícil o tempo todo ou falar muito. Na verdade, os melhores comunicadores eles costumam simplificar ideias complexas. O objetivo da comunicação não é parecer inteligente, mas é ser entendido. Então, se você consegue pegar uma ideia extremamente complexa e transmitir para uma criança e ela compreender o que você diz, você já se tornou um bom comunicador. As pessoas, caso elas precisem de um dicionário para entender cada frase que você diz, você provavelmente não está se comunicando bem. Uma boa comunicação acontece quando você adapta a sua linguagem ao contexto. Falar de forma simples é uma habilidade e não uma limitação. Capítulo 3. Convencer qualquer pessoa. A comunicação, ela não é apenas transmitir informações, é fazer as pessoas entenderem, lembrarem e acreditarem no que você está dizendo. E para isso existe um conceito criado há mais de 2000 anos por Aristóteles, que são os 3 pilares da persuasão: ethos, pathos e logos. Ethos é credibilidade. Ethos é a confiança que as pessoas depositam em você. Se você parece inseguro, contraditório ou despreparado, seus argumentos perdem a força. Por isso, credibilidade importa.
importa. Mostre experiência, mostre conhecimento, use referências quando necessário, mantenha uma postura firme e sempre olhe nos olhos de quem você está comunicando. Seja coerente entre o que você fala e o que você faz. As pessoas acreditam mais em quem parece confiável. O segundo é pathos, emoção. As pessoas elas esquecem números, mas elas raramente esquecem histórias. Então, quando você gera emoção, sua mensagem fica mais marcante. O cérebro humano, ele se conecta muito mais com imagens mentais do que com informações frias. Se você quer que alguém preste atenção, conte experiências, exemplos e situações reais. Se conecte emocionalmente com as pessoas. Faça o público enxergar dentro daquilo que você está falando. Quando existe emoção, existe conexão. Logos, lógica. Mas a emoção sozinha ela não basta. Seus argumentos precisam fazer sentido. E é aqui que entra o logos. O logos é a lógica, os fatos, os dados, as evidências, o explicar passo a passo de um assunto, exemplos concretos e use analogias. As analogias, elas transformam conceitos complexos em algo fácil de entender. Por exemplo, o cérebro é como um computador. Então, naturalmente, quem não sabe como é que funciona o cérebro, mas sabe como funciona o computador, vai associar uma coisa com a outra. Nice. Mas beleza, como a gente pode unir isso tudo? Então vamos imaginar que você quer chamar alguém para sair, você conversa com essa pessoa há muito tempo, tanto pessoalmente quanto pelo WhatsApp, mas você não sabe como usar os pilares para poder convencer essa pessoa a sair contigo. Geralmente as pessoas, quando chamam alguém para sair, dizem, vamos sair qualquer dia. Sair qualquer dia não gera conexão, não gera credibilidade. Você pode usar uns argumentos melhores. Primeiro, você pode usar credibilidade. Eu gosto quando a gente conversa, eu gosto quando a gente está junto, eu me divirto muito. Você gerou credibilidade. Você pode gerar agora uma conexão emocional. Pô, eu acho que seria muito legal se a gente passar um tempo junto fora da rotina do WhatsApp e fora das conversas normais que a gente tem no dia a dia. Pronto, gerou uma conexão. E a lógica por trás de tudo isso. Agora, nesse sábado, tanto eu quanto você, a gente tá livre. Vai ter um filmezinho legal que vai lançar no cinema e combina bastante com a gente. Que tal a gente ir junto? Pronto, você gerou lógica. A maioria das pessoas acredita que a boa comunicação é um talento, mas a verdade é que uma boa comunicação é uma construção. Se você quer aprender a controlar sua voz, expandir o seu vocabulário e entender o seu público, você precisa estruturar os argumentos usando a credibilidade, a emoção e a lógica. Sua oratória ela vai ficar muito acima da média. Você não vai precisar mudar quem você é. Você só precisa aprender a transmitir melhor aquilo que já existe dentro de você, aquilo que você já sabe. Porque oportunidades não costumam aparecer para quem tem as melhores ideias. Elas aparecem para quem consegue comunicar essas ideias da melhor forma possível. E essa é uma habilidade que vale a pena desenvolver pelo resto da vida.